o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você, com amor, ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, companheiros, mais uma vez aqui estamos com o programa Espírita Amor e Caridade. Hoje, mais uma vez, trazendo um tema bem atual sob a ótica espírita. E hoje a nossa convidada, não é? A nossa querida Enir, colaboradora há muitos anos, desde quase a fundação da nossa instituição, lá da SEAC, não é? E ela vem aqui conosco trazer o seu conhecimento, não é? E dentro do tema de hoje, a pandemia e a transição planetária. Como já é de costume nosso, né, lermos sempre uma página de Minuto de Sabedoria para a nossa reflexão inicial. Lembrando também que esse programa, nessa sua 4ª temporada, é um programa interativo. Então, quem quiser enviar as perguntas, nós temos aí o WhatsApp, o número que vai passar aí embaixo da telinha, do 991395152. Então, também pode enviar suas perguntas pelo WhatsApp ou pelo chat, né, do nosso programa. Então, inicialmente, nós já editamos o tema, nossa companheira está com uma dificuldadezinha aí de conectar com a gente, mas logo, logo, com certeza, essa dificuldade será sanada e ela vai conectar conosco. E assim, nós, dando continuidade ao nosso programa de hoje, nós vamos ler uma página da obra, como já é de costume do nosso programa, Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. E a mensagem de hoje é a de número 185 desta obra. Já pensou em agradecer a Deus pelo ar que respira, desde que nasceu, sem que jamais lhe tenha faltado? O ar está sempre à sua disposição de graça. O ar está sempre à sua disposição de graça. Agradeça ao Pai também a água que o dessedenta, o sol que ilumina seu dia, dando-lhe oportunidade de trabalhar, a noite que lhe proporciona o repouso, a saúde, a alegria, os amigos. O agradecimento é uma obrigação que não devemos jamais esquecer. E mais do que lembrarmos nesse momento, né, meus queridos amigos e irmãos, do ar, né, que tanto hoje tem faltado aos pulmões enfermos, e aí nós vemos essa quantidade de companheiros e irmãos retornando à pátria espiritual, justamente pela nossa mensagem de abertura do nosso livro Minuto de Sabedoria. E agora eu convido a todos, a nossa companheira já está conectada aí conosco, e assim convido a todos para fazer juntos a nossa prece inicial do nosso programa de hoje. Então, como sempre, evocando a presença meiga do nosso Rabi da Galileia, Jesus, o coordenador, o tutor das almas, encarnadas e desencarnadas nesse orbe. Essas almas que o Pai entregou-lhe para que pudesse conduzir esse grande rebanho ao seu fanal, que é a plenitude, que é a conquista dos valores eternos do Espírito.
E aqui estamos hoje para conversarmos um pouco a respeito desse momento que atravessamos de dor, de lágrimas e também de reflexões, que o momento exige que cada um possa fazê-lo interiormente, para encontrar as respostas e o despertamento para uma realidade transcendente do mundo em que vivemos. Então, nesta hora decisiva, em que nós, reunidos e unidos, num pensamento positivo, de amor, de caridade, agradecemos assim a espiritualidade amiga, a Jesus, o amigo de todas as horas. E vamos dar por iniciado o nosso programa desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Assim, como já dissemos, né? Temos aí a nossa companheira, colaboradora da CA, que não é de hoje, desde quase praticamente da fundação da nossa instituição, a nossa companheira sempre pronta, sempre alegre, sempre com esse sorriso feliz, né? E atende aos nossos convites. Uma vez ela aqui está hoje, estreando de uma certa forma no nosso programa espírita, né? Amor e Caridade, através da Teresópolis TV, pela mídia, pelo Facebook. Bom, enfim. E hoje, nosso tema é sobre a pandemia e a transição planetária. Então, nós sabemos, né? Não só o Brasil, e em todos os continentes do mundo vivemos essa pandemia. E agora, no Brasil, estamos no olho do furacão. Essa que é a grande realidade. Dessa epidemia, vista aí por nossa, na realidade, né? E vivenciada todas essas gerações. Bom, o medo, nessa hora, a gente pode observar, passou a habitar nossos corações de forma constante. Somam-se esforços em toda parte, visando a conter os malefícios desta pandemia. Então, nós já temos a vacina aí entre nós, mas, na realidade, sem grande alcançar ainda efetividade. Essa que é a realidade, né? Até o momento. Então, nessas breves aqui palavras minhas, eu faço a primeira pergunta. Aliás, são 3 perguntas, mas vai responder, a nossa amiga vai desenvolver uma de cada vez. Primeiro, a primeira, por que tudo isso vem acontecendo? É a primeira. A segunda, só para ir memorizando, depois eu repito. Qual o significado deste momento para o mundo, de uma maneira geral? E a terceira, que lição precisamos aprender? Essa aqui também é a terceira. Mas então, a primeira, por que tudo isto vem acontecendo? Porque as pessoas se perguntam, né? Que o mundo estava aparentemente, dentro de uma normalidade, né? Aquilo podemos dizer. E agora nós estamos criando aí o novo normal. Então, Eni, sobre a ótica espírita, né? Como sempre, você é muito brilhante, realmente, sempre coloca muito bem os seus pensamentos, que é o reflexo, né, do conhecimento espírita. Então, você pode aí iniciar aí seus comentários para nós. Ok. Boa noite a todos, primeiramente. Obrigada pela oportunidade de eu estar aqui, podendo trabalhar um pouco e dividir um pouco daquilo que a gente estuda com vocês. Para a gente começar a falar desse nosso momento, o porquê de tudo isso, primeiramente, eu quero lembrar uma passagem do Novo Testamento, aliás, desculpa, da primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, onde João ele vai nos informar que Deus é amor. Então, essa é a nossa primeira reflexão, é pensar sobre isso. Deus é amor, Deus é infinito amor, infinita misericórdia, infinita justiça, enfim,
todas as virtudes que puderem passar nesse instante pela nossa mente, pelo nosso coração, nós sabemos que Deus tem ela no grau máximo, no grau máximo. Então, se tudo isso que nós hoje estamos vivenciando na nossa vida, tudo isso que nós estamos passando na nossa vida, e se é um momento, essencialmente um momento de dificuldade, essencialmente é um momento de dor, com certeza essa dor, esse mal, ele não veio de Deus, nosso Pai. Então, ele há de ter uma causa, há de ter uma explicação, que é o que nós vamos conversar um pouco aqui essa noite, sobre a causa dos males que estão inseridos na nossa vida, à luz da doutrina espírita. É importante entender isso. Então, primeiramente, nós entendemos que Deus é amor, Deus é perfeição, e que se um mal está dentro do contexto da nossa vida, está inserido no panorama da nossa vida, ele com certeza há de ter uma causa, e essa causa não vem de Deus, porque Deus não se vinga, Deus não faz mal. Então a gente precisa compreender isso no primeiro plano. Para a gente compreender, então, ir dar um passo à frente na nossa conversa, eu vou me utilizar de uma obra intitulada Obras Póstumas. Lá, nessa obra intitulada Obras Póstumas, lá Kardec tem um item, um tema que ele aborda que se chama As Expiações Coletivas. E é muito interessante essa abordagem que ele faz lá, porque ele vai estar explicando para nós os ângulos com relação às falhas que nós cometemos, as faltas que nós cometemos em relação às leis de Deus. Ou seja, lá Kardec vai estar abordando como é tratado, como é visto as faltas que nós cometemos, ou seja, quando nós andamos na contramão das leis de Deus, como ela é vista, qual é a abrangência dessas faltas, como ela é tratada. Então, lá Kardec começa a dizer que existem 3 características que nós precisamos levar em consideração quando nós andamos na contramão das leis de Deus. Mas antes de eu falar dessas características, como esse programa ele é um programa que vai abranger também outras filosofias religiosas, é importante para que as pessoas entendam que nós, espíritas, somos reencarnacionistas. Então, nós não levamos em consideração só o nosso comportamento de hoje, desse momento, dessa encarnação. Mas nós também pesamos numa balança, levamos em consideração o nosso comportamento de vidas passadas, que vão refletir para nós espíritas na nossa vida atual, nesse momento atual que nós estamos vivendo. Então, em cima desse parâmetro, para a gente entender, eu fui buscar lá, então, nessa obra intitulada Obras Póstumas, que fazem parte de algumas anotações que Kardec deixou. Ele vai falar que quando nós, então, infringimos as leis de Deus, ela precisa ser avaliada, olhada sobre 3 aspectos. Primeiro aspecto, o indivíduo, ele em si mesmo, a falta que ele está cometendo, o quanto isso vai afetar a própria vida dele, o próprio mundo interno dele, o próprio contexto dele, ele com ele mesmo. O segundo caractere, a segunda forma de olhar isso, as falhas que ele está cometendo em relação à família dele, à família, aqueles que estão ao seu redor, a sua família biológica. E o terceiro ângulo de visão, finalmente, as faltas que ele está cometendo em relação à sociedade. Ou seja, vamos de novo recapitular isso. Quando eu cometo um erro, o quanto que esse erro ele vai afetar a mim? E será que esse erro que eu cometo,
essa falha, essa contramão que eu estou andando dentro das leis de Deus, o quanto que ela poderá afetar a minha família. E, num terceiro ângulo, quanto aquilo que eu estou fazendo, que eu estou achando que só afeta a mim, muitas vezes não, mas o quanto ele também pode afetar uma sociedade. Então, são três coisas. Então, quando a gente comete uma falha, um erro, quando a gente infringe as leis de Deus, nós podemos atingir, em primeiro momento, a nós, aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, e a sociedade como um todo. Então, aquilo que parecia inicialmente para nós, né, que a nossa falta estava só atingindo a nós mesmos, Kardec mostra um ângulo maior das nossas faltas. Então, um ato meu na contramão, um erro meu, um ato de egoísmo, um ato de orgulho, um ato qualquer que não esteja dentro das leis de Deus, vai afetar a mim mesmo, pode afetar a minha família e pode afetar a sociedade. Então, isso é a gravidade de uma situação. Então, em cima desse raciocínio, a gente já vai montando que se aquilo que nós estamos vivendo de ruim não vem de Deus, só tem uma fonte, só existe uma fonte. E aí essa fonte que eu tenho para dizer para vocês, infelizmente é uma notícia ruim, mas a única fonte do mal do mundo, né? A fonte do mal somos nós indivíduos. Nós, como coletividade, nós é que produzimos o mal. Porque se o mal não nasce em Deus, não vem de Deus, o mal que existe, ele tem a origem no homem e ele é da responsabilidade do homem. Então, o primeiro momento para a gente entender o que nós estamos passando aqui não é nada que Deus está enviando para nós. Mas, com certeza, é algo ou que nós merecemos por comportamentos atual ou comportamentos do passado, ou que nós precisamos para que desperte dentro de nós o nosso potencial de amor, porque nós temos o potencial de amor, porque nós somos filhos do amor, como eu li a primeira epístola lá de João, que diz que Deus é amor. Então, nós somos filhos de quem? Nós somos filhos do amor. Nós temos a semente do amor dentro do nosso coração. Então, essa pandemia, ela não caiu no planeta Terra por um acaso, porque Deus estava dormindo e quando ele viu, ele falou assim, gente, aconteceu isso lá e eu nem vi. Não, isso está acontecendo, há de ter uma causa. Bom, vamos remontar um pouco a causa. Existe um pensamento que eu gosto muito, que ele diz assim, a dor há de vir realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si só. O que esse pensamento está dizendo? Ele está dizendo assim, Deus é amor, Deus ele gostaria que todos nós optássemos pelo caminho do amor, mas quando a gente, pelo nosso livre-arbítrio, decide que a gente vai fazer as coisas do jeito que a gente acha, a gente muitas vezes faz a opção pelo caminho na contramão do amor, ou seja, na contramão das leis de Deus. E aí, então, Deus vai dando chance para a gente despertar. Mas quando a gente já recebeu uma série de avisos e a gente tampa os nossos ouvidos e não quer ouvir o amor chamando a gente, fazendo o convite, o que acontece? A dor, então, ela vem nos visitar para realizar a obra que o amor chamou várias vezes, mas a gente fechou os nossos ouvidos e não quis ouvir o amor. Então, o momento da pandemia, ele diz respeito a uma plantação que a coletividade terrestre um dia fez, mesmo recebendo os apelos de Deus, através de todos os missionários que foram enviados aqui na Terra, que não foram poucos, o nosso próprio governador espiritual do planeta, que é nosso Senhor Jesus Cristo, veio pessoalmente deixar uma lição imensa de amor para todos nós, ou seja, ele fez um super convite de amor, ele veio pessoalmente fazer o convite para nós escolhermos o amor, e nós, muitas vezes,
fechamos os nossos ouvidos e falamos: eu não estou interessado nesse assunto, eu estou interessado em fazer o que eu quero. Aí nós fizemos, durante toda essa história da humanidade, aquilo que nós quisemos. E agora nós estamos o quê? Justamente fazendo a colheita da nossa plantação. Não tem nada a ver, Deus não enviou nada. Nós estamos apenas colhendo o fruto das plantações erradas que nós fizemos nas nossas múltiplas existências. Então, o momento que nós estamos vivendo aqui, ele diz respeito ao nosso comportamento. Então, por que da pandemia? A pandemia está acontecendo por causa de comportamentos nossos na contramão das leis de Deus. E as leis dele são leis de amor. Não sei se foi, Juarez, me fala, porque se não foi, a gente conta mais, se não foi. Não, mas foi bom. E agora deu certinho o tempo, nós vamos passar agora. Nós vamos agora para o intervalo e retornaremos daqui a pouco já com o nosso segundo bloco do programa de hoje. Companhia do Construtor de Teresópolis. Do alicerce ao acabamento, o melhor para a sua construção. Representante das tintas Ikini. Tem a sua cor preferida, feita na hora, pelo preço da tinta branca. Atendimento especializado. Estacionamento amplo e próprio para sua comodidade. Entregamos em sua construção. Faça-nos uma visita em 2 endereços. Rua Luiz Nogueira Júnior, 825 Perpétuo e Rua Beira-Linha 318 Beira-Linha. Companhia do Construtor de Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados. Padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Queridos amigos, assim, retornando ao nosso segundo bloco do programa de hoje, eu vou citar para a nossa companheira Eni, que ela conhece muito bem, né, a nossa Gênesis, a Gênesis Espírita, no capítulo 18, no item 1, só um trechozinho para ela desenvolver a pergunta que a gente vai fazer a ela. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. É que nós, espíritas, estamos familiarizados com o termo transição planetária. Então, diante desse textozinho, né, que Kardec abre, inclusive, o capítulo 18, com ele, não é? Quer dizer, são chegados os tempos. Então, Eni, uma explicação, né, assim, para as pessoas, quando a gente fala transição planetária, pessoa que não está familiarizada, né, com os conceitos espíritas tem dificuldade de entender. Então, vamos pegar esse texto de Kardec e expandir ele aí, espranar ele aí para nós. Então, para a gente começar a entender essa questão de que está sendo muito falado sobre transição planetária, são chegados os tempos, isso está no livro A Gênese de Allan Kardec, né, no capítulo 18, mas, primeira mão, para a gente entender sobre essa transição planetária, será que nosso Senhor Jesus Cristo, no seu Evangelho, ele falou sobre isso? É importante a gente lembrar. Então, ele falou sim, ele falou sobre essa transição planetária num dos seus sermões, intitulado Sermão Profético, que em Mateus
está no capítulo 24 e 25, é importante a gente entender. Ele disse que logo após a sua morte, a sua passagem, muitos acontecimentos se sucederiam de pestes, de guerras, ou seja, de pandemias, de uma série de situações que a humanidade terrestre ela passaria. E que seria, né, esse momento, esse primeiro momento, o sermão profético de Jesus, ele narrou que o primeiro momento seriam momentos de dor, seriam momentos de dores, porque a gente passaria toda essa série de situações, de guerras, de epidemias, de flagelos destruidores, que nem a gente vive hoje, tsunamis, maremotos, terremotos, etc. e tal. Claro que ele não usou esses termos, porque esses termos não tinham na época, né? Mas ele falou sobre tudo isso. E que seria um primeiro momento de dor, para que, através dessa dor, a humanidade despertasse para os reais valores do espírito, porque nós somos espíritos imortais. Então, nosso Senhor Jesus Cristo falou do que aconteceria. Passaríamos um período de dor, de sofrimento, até que, através dessas dores, dessas perdas que nós sofreríamos, elas teriam por finalidade realizar aquela obra que o amor não foi possível realizar dentro de nós, que é a obra de transformação do homem interior. Por quê? Porque futuramente o planeta Terra ele se transformaria numa nova morada, numa morada diferenciada, né? Nós sabemos que pela doutrina dos espíritos, o nosso planeta já foi um planeta primitivo, hoje ainda é um planeta de provas e expiações, cujas características de um planeta de provas e expiações é a predominância do mal. E nós estamos caminhando, dentro daquilo que chamamos de transição planetária, para um mundo intitulado Mundo de Regeneração. É um mundo onde o bem já vai começar a prevalecer sobre o mal. Mas esse mundo de regeneração não é um mundo ideal. É isso que a gente precisa entender. É um mundo que vai guardar algumas características. Ainda teremos provas, ainda teremos algumas dores, porque vão fazer parte desse contexto ainda, desse mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração é só um mundo de transição entre o provas e expiações para mundos ditosos e felizes. Aí sim, lá, nessa transição final, né, quando a gente sair da regeneração, que a gente ainda nem entrou propriamente, né, a gente está no processo, aí sim nós alcançaremos esse mundo ditosos ou felizes, onde o mal não vai existir mais. Mas para que o mal pudesse ser extirpado da Terra, era necessário, então, que nós sofrêssemos com todas essas questões que nós estamos vivendo ultimamente. Tsunamis, pandemias, hoje, então, a pandemia que está afetando o planeta Terra inteiro, não é uma localidade. Porque quando a gente fala de um tsunami, a gente está falando de uma localidade. Quando a gente fala de uma pandemia, a gente está falando de um mal que vai afligir todo um contexto, toda uma população terrestre. Ou seja, vai haver desencarnações? Sim, vai haver desencarnações. Vai ter um grande fluxo de pessoas que irão desencarnar, quer dizer, espíritos que sairão dessa condição, dessa dimensão material, irão para a dimensão espiritual. E lá, nessa obra que o Juarez acabou de colocar para a gente, que é o livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 18, intitulados Os Tempos São Chegados, ou São Chegados os Tempos, lá ele vai falar justamente disso, desse desencarne. E muitas pessoas, ao voltarem, através do processo da dor, como agora nós estamos vivendo, muitas delas se sentirão arrependidas por terem andado na contramão das leis de Deus. E por elas se sentirem arrependidas por terem andado na contramão, elas vão ter a oportunidade, então, de novamente solicitarem uma nova reencarnação e virem já mais preparadas, com ideias novas, com ideias mais fraternas, com ideias mais amorosas, misericordiosas, para novamente, através dessa reencarnação,
voltar à carne aqui, na Terra novamente, poderem ajudarem nessa implantação definitiva do mundo de regeneração e seguirmos o nosso caminho definitivamente para a evolução, de deixarmos o mal para trás e vivenciarmos o bem. Então, esse capítulo, dentre muitas coisas que ele vai estar abordando, é essa questão de que esses flagelos, eles são importantes para o quê? Para sacudirem a humanidade para a importância do amor e da fraternidade universal, que é o que nós estamos à volta hoje. Aí eu não Muito sei bem. se eu atingi o que vocês queriam, aí senão a gente vai tentando pegar outro caminho. Foi muito bom. Temos uma pergunta aqui, ó. Chegou aí uma Sim. pergunta através do YouTube, pelo YouTube, do Sim. Dreile Tomazini. Ele pergunta, Eni, Sim. será que dentro da eternidade, o lapso temporal entre a vinda de Jesus e os dias de hoje foram suficientes para a humanidade aprender os princípios morais ensinados pelo Mestre? Eu acredito que essa é uma resposta que nós aqui mortais não temos o domínio completo para dar para vocês. Eu não posso afirmar, falar por Jesus, porque ele é um espírito puro e eu sou um espírito imperfeito. Mas a verdade é o que nós sabemos pela lógica da doutrina espírita é que Jesus sabe a hora. E se as coisas já estão acontecendo, é porque está na hora. E quando eles falam assim, agora chega, não dá mais, o mal não pode mais prevalecer, a gente sabe também que esse mal vai deixar de prevalecer. Então, a gente sabe que se isso está acontecendo agora, e a gente está cada vez mais próximo do mundo de regeneração, é porque está no tempo. Porque esses espíritos, eles sabem qual é o tempo de plantar, qual é o tempo de colher. Então, nada está fora do tempo. Eles estão na coordenação. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, para aqueles que não sabem, mas isso se encontra lá na Revista Espírita, deixa eu dar a fonte, né? Porque a gente não vale falar se a gente não diz onde está a fonte. Na Revista Espírita de 1868, fevereiro e março, num artigo intitulado Os Messias do Espiritismo, vai falar que nosso Senhor Jesus Cristo é um espírito crístico, é um desdobramento dos espíritos puros. Os espíritos crísticos já estão em comunhão com Deus e eles ajudam a Deus na organização e administração do planeta, dos sistemas e das galáxias. Então, eu acredito que Jesus, que está no comando disso tudo, porque ele é um dos governadores do planeta Terra, ele sabe do nosso tempo, qual é o tempo que cada um vai precisar para conseguir fazer essa implantação. Está na mão deles, não está na nossa mão. É interessante também, num programa eu comentei que a humanidade aparentemente foi pega de surpresa. Na realidade, os anúncios dos tempos chegariam. Já, né, nós sabemos pelos calendários aí antigos, profecias, o próprio Cristo, conforme você citou no sermão profético, dando tempo para que as almas aqui encarnadas pudessem se melhorarem, buscar o seu aperfeiçoamento moral, a conquista das virtudes. Você abriu o nosso programa brilhantemente lá com o Evangelho de João. Deus é amor. Então, hoje nós vemos ainda, né, preconceitos entre as religiões, a intolerância, enquanto Jesus veio nos ensinar que somos todos irmãos, oriundos da mesma fonte de amor, quem nós chamamos Deus, né? Que é essa inteligência cósmica, criador desse universo infinito. E o que bom que Jesus nos trouxe e nos deu a certeza é da sua misericórdia. Eu costumo dizer, da sua infinita amorosidade, né? Mas chega um momento que nós sabemos, né, que os planetas, os mundos criados por ele, e nós, espíritos, têm que evoluir, têm que prosseguir, ascender, né, nas escalas, os mundos materiais na escala dos mundos, e as almas. Então, acreditamos nós, espíritas, que realmente é um momento de testemunho para cada um de nós, para colocarmos agora, na realidade, em prática, aquilo que nós já estamos ouvindo há mais de 2000 anos, o chamado de Jesus, que é permanente, para a nossa mudança, para a nossa transformação moral. Mas a nossa relutância
conforme você falou muito bem, em permanecer, né, nas vias do egoísmo, da ganância, né? E hoje, mesmo nós agora observamos nessa hora de dor de muitos irmãos nossos que estão aí passando necessidades materiais, não tendo o que comer. E observamos também tantos crimes, a verdade é essa, né? Tantos desvios de caráter, de honestidade, né? As verbas que deveriam ser aplicadas não estão sendo devidamente. Então, por aí é o reflexo, né, daquilo que precisamos mudar. Porque o mundo só vai mudar se nós mudarmos. Exatamente. E o Divaldo, ele deixa bem claro, eu tirei esse pensamento dele aqui do YouTube, ele diz assim para nós: olha, estamos em transição planetária. A transição planetária ocorre dentro de nós. Quando melhorarmos, extinguindo o mal que existe dentro de nós. Não é isso, Eni? Então, o Divaldo sintetiza isso. Vai ficar todo mundo esperando essa mudança, ela não vai ser milagrosa. O esforço vai ser individual para que o coletivo possa perceber essa mudança. Não é isso? Então, isso. Pode completar, pode. Não, isso, eu vi que tem mais uma pergunta ali no chat, que é até da Edmeia, eu vou aproveitar para responder com uma história, se me permitirem. Né? Edmeia coloca assim: a regeneração é um fato. Te pergunto, como nós individualmente podemos ajudar ou fazer parte desta mudança? Isso. Então, eu vou contar uma história, porque historinha fica na cabeça. Dizem que há muito tempo atrás, uma floresta pegou fogo, começou a pegar fogo. E aí os animais começaram a correr para se socorrerem, para fugir daquelas chamas que iriam aniquilar a todos eles se eles não fugissem. Só que, diante dessa situação caótica de fuga, uma águia à distância estava olhando que um beija-flor ia lá no rio que passava perto daquele incêndio da floresta, molhava as suas asas e chegava por cima onde estava pegando fogo e sacudia as asinhas dele, aquelas gotículas de água caía. A águia não se conteve, virou para ele e falou assim: meu filho, não seja ridículo, ele falou assim. Você não vê que com essas gotinhas de água você não vai pagar fogo nenhum? Ele virou e falou assim: eu sei que eu não vou, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, o que nós temos que fazer é a nossa parte, fazer a nossa diferença. Como você falou, tem gente passando fome, tem gente passando necessidade. Se a gente tem condições de ajudar, ajuda. Vai lá e faz alguma coisa. Não importa quem, ajude. Não importa religião, não importa raça, não importa nada. Ajuda. Vamos, diante da sociedade, fazer a nossa parte também, diante da pandemia, que é usar as medidas de precaução dadas pela ciência. Nós sabemos que a ciência também é de Deus, né? E que bom que a gente tem hoje esses recursos, porque na Idade Média morreu tantas pessoas porque não tinha os recursos da ciência e da medicina. Então, hoje, a gente, com todos esses recursos, a gente está tão abusivo diante disso tudo, a gente poderia fazer um pouco mais da nossa parte. A gente poderia, né? Só que falta para a gente fortalecer a nossa vontade, porque os músculos a gente vai para a academia e fortalece, mas a nossa vontade está fraca, está esmirrada. Então, é hora da gente dar a nossa contribuição, explicar, parar para as pessoas, levar a elas o entendimento do porquê que elas estão vivendo isso na sociedade, qual é a posição da saúde, por que a saúde está se posicionando dessa forma e não está se posicionando de outra. Então, há muita contribuição. Se a gente sabe que tem alguém em casa, que está em isolamento social há mais de um ano, tem muita gente depressiva que está adoecendo. Custa a gente pegar o nosso celular, o nosso telefone, fazer uma chamada de vídeo, conversar com as pessoas, ajudar, esclarecer, dar força, levar esperança. Isso é amor. E é isso que a humanidade está precisando. E isso é a transformação, né? Perfeito, é isso aí. Bom, nós agora já encerramos o nosso segundo bloco e agora nós vamos para o intervalo, né? Aí, e retornaremos com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas,
quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe e ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na rede Que Barato. Queridos amigos, retornando agora ao nosso terceiro e último bloco do programa, também lá encontramos na Gênesis, eu fiz aqui um resumozinho, na Gênesis Espírita, que grandes sofrimentos aguardam os que não aprenderem e entenderem a grande lição, principalmente este momento que essa pandemia nos proporciona. Então, eu pergunto à nossa querida Eni, que tipo de sofrimentos estarão sujeitos aos que não aprenderem a lição de amor? O que vai acontecer com esses rebelados, com os recalcitrantes que não querem aprender? Então, a gente sabe que como você colocou, que os mundos, né, eles vão sofrendo, isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, os mundos vão evoluindo. Então, aqueles que estão aqui, que já passaram por diversas reencarnações, já receberam vários convites do amor, várias vezes a dor visitou, e ainda assim, alguns deles insistem em permanecerem no mal, na contramão das leis de Deus. Nós sabemos que, infelizmente, esses espíritos eles não vão poder mais reencarnar aqui na Terra. Eles infelizmente, vão ter que ser levados para um outro planeta que esteja na condição evolutiva deles. Porque se eles insistem em permanecer no mal, e aqui o planeta está caminhando para um mundo de regeneração, onde começa a prevalecer o bem, eles não poderão mais ficar, porque eles não serão mais compatíveis com a evolução, com os ideais daquela humanidade. Então, eles serão convidados a se retirarem para outros lugares, para um outro planeta que esteja dentro da condição dele. Essa história já aconteceu, foi narrada, não aqui na Terra, mas já aconteceu em outro orbe, e foi narrado numa obra de Emmanuel, intitulado A Caminho da Luz, onde Emmanuel vai falar de um povo da região do sistema de Capela, que lá também o planeta estava na condição do nosso, saindo de provas e expiações, indo para a regeneração, e muitos espíritos que lá também estavam, apesar de todas as oportunidades que Deus ofereceu para eles, eles decidiram que eles não iam modificar, que eles iam viver do jeito que eles queriam. Então, eles foram convidados a se retirarem e vieram reencarnar aqui no nosso planeta Terra, lá nos primórdios do nosso planeta Terra. Essa história eu convido vocês que leiam o livro para que vocês possam ter mais detalhes. Mas essa história já aconteceu em outro orbe. E eu espero que todos nós possamos ficar aqui, que a gente não precise ser convidado a se retirar.
que a gente ceda ao apelo do amor e passe a amar. Que é isso que Deus quer, que a gente se ame uns aos outros, como nós devemos nos amar a si próprios, para que nós possamos verdadeiramente amar a Deus, né? Essa é a proposta. É a proposta. E pelas notícias que nos chegam das obras agora, principalmente, né, o último lançamento aí do Divaldo, no rumo do mundo de regeneração, né, nós podemos observar, né, Ni, que esse processo de imigração já está ocorrendo, né? Já está ocorrendo. É isso aí. Não é? Já está em pleno... Essa separação do joio do trigo, ela já vem sendo feita, né? Almas que cometem, que estão cometendo grandes crimes que repercutem não só na vida pessoal deles, mas na vida familiar, como eu falei no início, na coletividade terrestre, eles infelizmente não vão poder mais ficar aqui nesse planeta, porque eles terão tanta coisa para expiar, mas que não comporta mais, porque esse aqui não será mais um planeta expiatório, mas sim um planeta de regeneração que só comportará provas. Então, essa triagem já vem sendo feita e cada vez o funil está cada vez mais, com a sua passagem mais estreita e mais estreita. Por isso, mais uma vez, que o convite amoroso de nosso Senhor Jesus Cristo possa entrar nos nossos corações, que nós podemos ceder à força do amor e permitir que o amor governe a nossa vida e não o orgulho e o egoísmo. Porque se a gente continuar dentro da diretriz do orgulho e do egoísmo, nós não vamos mais poder ficar aqui, porque adquiriremos tantas expiações, tantas provas pesadas, que infelizmente nós corremos o risco de sermos convidados a se retirar desse planeta. Então, é um alerta, mais um alerta, né? É verdade. E nós, espíritas cristãos, temos uma grande responsabilidade, que nós já sabemos. Temos pleno conhecimento do processo que nós estamos atravessando. Então, devemos colaborar, né, com o nosso pensamento positivo, né, pensamento de solidariedade, de fraternidade, regaçar as mangas e cair em campo. Né? Porque o tempo urge para cada um de nós, porque é o momento de sermos testados também, né? Na nossa fé, na nossa perseverança no bem, no amor, já que estamos tão habituados, né, com as palestras, né, do púlpito, em falar em amor, caridade, enfim. É o momento, daí o chamamento para colocarmos em prática, né, as nossas vibrações para auxiliar esse número enorme de espíritos bons, generosos, ceareiros do Cristo, que estão trabalhando, né, nesse momento, acolhendo essas milhares de almas que estão retornando, não só pela Covid, mas também por tantas outras enfermidades, pela fome que nós vemos aí, né, nos países africanos, enfim, vivemos um momento, a gente percebe essa temperatura, mas não é a temperatura, o planeta só esquentando fisicamente, não é pelos gases de carbono, não. Ele está, vamos botar assim, ele está esquentando no sentido de derreter esse egoísmo, né? É isso aí. Ainda que existe no ser humano. Então, é uma reflexão que essa pandemia traz para toda a humanidade. É o que você falou, ela está em todos os lugares, ceifando vidas, não só, a princípio, como se entendeu que seria só os idosos, mas nós estamos vendo aí, né? Agora, gente de todas as idades, né? E é um momento para nós espíritas auxiliar, já que temos condições, com certeza, porque entendemos e compreendemos esse momento. Então, também não é momento de desespero, de ansiedade, de medo. Não, claro, temos que manter a nossa precaução. Sim. A ciência, você falou muito bem, é divina, é de Deus, ela está aí para nos ajudar, para nos auxiliar. Não é? Claro que a gente não vai abusar de maneira nenhuma, mas é o que nós estamos fazendo aqui, olha aí, essa live, não é?
esse nosso programa, levando esse esclarecimento, de uma certa maneira, um consolo para aqueles que se encontram agora em seus lares, com seus familiares internados nos hospitais, com Covid ou com outra enfermidade qualquer, porque, na realidade, Eni, nós vamos morrer, nós vamos desencarnar, ou com o vírus, ou com outra enfermidade, né? Com certeza. Então, pois não, pode... o que a gente não pode... O que a gente não pode é se expor, porque se a gente sabe que está correndo risco, e a gente, por exemplo, sai na rua sem máscara, não, porque eu confio em Deus. Tá, mas você sabia que a ciência pediu para você usar máscara. Já é Deus te alertando, né? E você sai sem máscara, você é um suicida inconsciente. Para a doutrina dos espíritos, você é. Então, entenda, nós temos que hoje, não temos que ter medo de morrer, até porque vamos morrer um dia, estamos fadados todos a morrer. Mas o que a gente tem que fazer é preservar a vida que Deus nos concedeu, que é uma grande dádiva, uma grande oportunidade para nós evoluirmos intelectualmente e evoluirmos principalmente espiritualmente. Então, é hora da gente entender que a gente tem que seguir as precauções que estão lá. Não ter medo, mas fazer a nossa parte. Fazer o isolamento social, sair sim, porque tem que trabalhar, mas usar as medidas de precaução, usar máscara, lavar as mãos, o álcool em gel, aquelas coisas todas que a gente já sabe, que a gente vem sendo informado. Para quê? Porque aqueles que estão abusando e querendo peitar a doença, literalmente, negando ela, eles correm risco de contrair, vir a óbito e chegarem na espiritualidade como suicidas inconscientes. Isso Kardec também falou numa das revistas espíritas, que agora eu não recordo, quando ele falou sobre a cólera, né, que foi uma situação também de pandemia, né, para todos nós. Então, é isso que a gente precisa entender. Nós temos que seguir as medidas da ciência, porque a ciência veio de Deus para ajudar o homem a manter a sua vida com dignidade aqui na Terra. E aproveitando esse momento de reclusão, de que a gente está mais dentro dos nossos lares, dentro de nós mesmos, para nós nos conhecermos, gente, e realizarmos as nossas transformações internas. Nós vamos melhorar o mundo quando nós conseguirmos melhorar a nós mesmos. Então vamos aproveitar esse momento para refletir sobre nós, sobre o nosso comportamento, sobre aquilo que nós precisamos fazer, que essa é a nossa contribuição para nós mesmos, para a nossa família e para a humanidade terrestre. Então vamos dar essa contribuição, aproveitar esse momento para aprender com a dor, para que mais tarde a dor não tenha que nos visitar com maior intensidade para fazer o despertamento para o amor que todos nós precisamos. Então vamos ouvir o chamamento que está sendo feito, né? Essa era a colocação que eu queria fazer para as pessoas não acharem que podem sair, né, sem máscara, sem precaução. Não, porque a gente está infringindo, a gente pode se adoecer, se expor e ser considerado como um suicida inconsciente, né? Sem dúvida, Kardec deixa bem claro isso. Minha amiga, estamos chegando já, assim, ao término, né, do nosso mais um programa espírita Amor e Caridade, e querendo anunciar aqui, para terça-feira que vem, nós temos aí um tema, convidamos o nosso companheiro, o Com Robert Bueno, lá do Rio de Janeiro, que ele vai falar sobre o amor de Cristo, porque é o momento que se comemora a Páscoa, né? Então, oportuno também falar do nosso mestre e a sua mensagem, né? A sua vinda aqui, naturalmente, trazer esse código, é o código da felicidade, o Evangelho. É o GPS, né? Como muitas das vezes falamos. É só seguir que não vai dar errado, como muitos dizem, né? Com certeza nós vamos alcançar a plenitude, que é a nossa felicidade plena, né? Então, é a nossa perfeição relativa. Sair ainda desse estágio em que nos encontramos. E eu costumo dizer que devemos aproveitar bem todo esse cenário, porque na próxima vinda, espero, né,
que não sejamos aqui convidados a se retirar do planeta, mas esperando, né, pelo esforço que estamos fazendo, e sabemos que cada um sabe do seu esforço, né, em se melhorar, nós, com certeza, encontraremos um cenário totalmente diferente. Né? Talvez um país diferente, com companheiros diferentes. Então, olha só, vamos aproveitar agora esse cenário que estamos aqui juntos, né? Não agora podendo nos abraçar, mas logo, logo estaremos novamente nos abraçando, com certeza. Com certeza. Então, aproveitar com os nossos filhos, pais, avós, enfim, todos aqueles, e que seja pelas redes sociais agora, que nós não podemos mesmo estar aglomerando, nos juntando, à vontade, eu estou ali. Minha mãe mora aqui pertinho, mas ela falta tomar a segunda dose ainda da vacina. Meu pai já tomou as 2. Então, à vontade, eu também me vacinar, claro, com certeza, para dar aquele abraço, aquele beijo, né, bem apertado. Então, minha gente, com certeza chegará esse momento, que a misericórdia divina é infinita. E ela quer a nossa felicidade. Deus quer a nossa felicidade. Não é? Mas, infelizmente, nós temos o nosso livre-arbítrio. Nosso tempo aí já está esgotando. Eu passo a palavra a Eni. Se ela quiser fazer, Eni, as suas considerações finais e a nossa prece de encerramento do programa Espírita de hoje. Inicialmente, terminando, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, o carinho da casa, o carinho de todos vocês pela oportunidade de trabalho. Aqueles que estão aí em casa e que estão conosco até esse momento, lembrando sempre que a gente pode fazer muita, muita diferença nesse momento. Pelos conhecimentos que nós temos da doutrina dos espíritos, pela reencarnação, por todos esses conhecimentos que nos foram ofertados, nós podemos fazer muita diferença na sociedade. Então vamos levar o nosso melhor para todos, para aqueles que estão passando momentos difíceis, que estão deprimidos, algumas pessoas colocaram no chat, até por aqueles que pensam em suicídio. Vamos levar a nossa palavra de amor e de esperança, o Evangelho de Jesus, que vai ser falado, né, no próximo programa. Vamos dar ênfase a essas coisas que são boas. Jesus é o nosso modelo guia. Ele vai poder nos fortalecer para nós passarmos por esse momento de provas e expiações e sairmos vitoriosos. Mas nós temos que abrir o nosso coração e aceitar esse convite do amor. Então vamos aceitar esse convite, gente, tá? Vamos à nossa prece final, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, um Pai de infinito amor e infinita misericórdia, a Jesus, o nosso divino amigo, o nosso irmão maior, o nosso modelo e guia. Aos bondosos amigos espirituais, nossos mentores ou anjos de guarda, que estão sempre conosco, vibrando pelas nossas conquistas, trabalhando pela nossa evolução espiritual. A todos vocês a nossa eterna gratidão. E que possamos orar muito, muito, não só por nós, pela nossa família, mas pelo nosso planeta Terra, vibrando paz, vibrando amor, vibrando esperanças, mas não só vibrando, vivendo esses sentimentos dentro de nós, para que possamos irradiar e ofertar a todos aqueles que passarem pelos nossos caminhos. E lembrando do nosso Deus de amor, que se em algum momento da nossa vida a nossa fé vacilar, nós temos Deus para recorrer, temos Jesus e esses amigos espirituais. E temos também aqui na Terra amigos que são anjos que Deus colocou no nosso caminho para nos ajudar, para nos dar a mão, para que nós possamos, de mãos dadas, seguir o caminho que leva a Deus, às suas leis, ao seu amor. Que essa paz e esse amor que por ora sentimos, Senhor, essa prece pequenina possa ser unida a tantas outras e envolver esse planeta azul num clima de paz, de amor, de fé e de esperanças. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.
Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus.